Senhores, a pergunta não é quando será a prova, mas se estaremos preparados. Não nos pergunte se somos capazes, apenas nos dê a missão. Massa pra caralho! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! Senhores, eu não escutei! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! LJano, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! O gaúcho não gritou! Porra, gaúcho! Vai pagar 10, Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Massa demais, velho! Eu não tem serviço melhor que esse! Vamos lá de novo pro gaúcho gritar! E eu vou gritar junto com você, gaúcho! Vai pra onde? Já gritaram que você vai pagar 10 de novo, vai! Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 20 logo? Vamos lá! Ó! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! Grita, fecha a cara, gaúcho! Fecha a cara, isso é caveira, pô! Tá rindo por quê? Fecha a cara! Tá rindo por quê? Boa! Fecha a cara, velho! Mostra pra concorrência que você é LJano e a concorrência é porrada na cara, filho! Vamos lá! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! LJano, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! Caveira! Valeu, galera! Visão! Pra ser LJano tem que ter visão! O primeiro a acreditar no sonho é você! Não fica esperando de ninguém, não! Tem que virar pra você e falar, eu vou parar de contar história de outras pessoas. As pessoas vão contar a minha. Chega amanhã, detona aquela merda, pô! Agora não passei pelo estudante, você quer, pererê? Se vira até seus pulos! Fecha a cara! Cabeira! Vocês querem passar nesse concurso, vocês querem quebrar essa prova! Vocês não estão aí pra brincar, não, pô! Vocês têm que ir violência! Tudo que você esperou de sua vida, tudo que você passou de raiva, tudo que jogaram na sua cara, tudo que disseram que você não ia ser, amanhã vai cair por terra, porque você vai fazer diferença cabeira, pô! Aqui nessa sala, não tem só o sonho de cada um, não, pô! Junto com o sonho dos senhores, tá o sonho da mãe, tá o sonho de um irmão, tá o sonho de um parente próximo, de um amigo, tá o sonho de alguém que tá esperando você passar para mudar de vida, parceiro. Pode ter certeza que tem alguém que você nem conhece e tá esperando que você passa. Pra quê? Pra utilizar você como exemplo. Não brinca! Que a gente não veio por acaso, parceiro! E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Olá, LJano, LJana, eu sou Marina Couto, sua professora de literatura. E hoje nós vamos fazer uma revisão e várias questões aí sobre literatura nessa missão 100 dias que tá top, 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 galera. Então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para que vocês possam ficar por dentro de todas as aulas. E não se esqueçam também de seguir lá no Instagram o @LJAulasOnline. É lá que rolam todas as informações para vocês, beleza? Galera, não posso esquecer de falar com vocês do nosso simulado, tá? Os simulados, eles são gratuitos. E aí, o que acontece? Nesse simulado, você, além de estudar e se preparar para a prova, você ainda tem a chance de ganhar, tá bom? Um prêmio, porque o melhor colocado aí, ele tem o prêmio de 2 cursos online a seu critério, os cursos acima de R$300. Agora, como que eu envio como que eu pego para entrar nesse simulado, Má? Simples, a gente envia lá no grupo do Telegram. Então, aqui no link da descrição desse vídeo, você pode clicar, já sair lá no grupo e pegar o seu simulado na data certa. E que data certa é essa?
Então, olha lá as datas dos simulados online CBMMG, ou seja, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, serão aos domingos, vão seguir os mesmos critérios da prova, então é tudo igualzinho, a mesma dinâmica, e ocorrerão no dia 23 de outubro, no dia 27 de novembro e no dia 11 de dezembro. Espero que você arrase aí. Deixa o like e compartilha esse vídeo para todo mundo, tá? Dá aquele likezinho, que senão o vídeo não continua. E por falar em continuar, vamos lá para literatura. Literatura, que é essa maravilhosa matéria. Então, vai cair para você que vai tentar o CFO, simplesmente, tá bom? Você que vai tentar só o soldado, não cai literatura. Então, vamos lá. Primeira dica que eu preciso dar para vocês é que na hora de interpretar o texto, você tem que se lembrar de algumas questõezinhas. Quais são elas? Denotativo versus conotativo. Então, sentido denotativo versus sentido conotativo. Aí você vai lembrar lá da sua tia do fundamental. Denotativo tem D de dicionário. Então, tem o sentido real. Conotativo tem C de criativo. Então, tem o sentido figurado. Beleza? Denotativo, D de dicionário, sentido real. Então, por exemplo, quando eu falo orquídea é uma flor. A orquídea realmente é uma flor. Então, nesse caso, o sentido denotativo, sentido real. E conotativo, sentido de criativo, figurado. Então, olha lá, conotativo. Marina é uma flor. Não, Marina não é uma flor. Se você cortar um pedacinho meu, colocar num vasinho e regar e tal, não vou nascer, infelizmente. Mas, então, o que eu tô querendo dizer? Que Marina é tão bonita, tão garbosa, tão cheirosa quanto uma flor. Gente, meu cabelo tá terrível hoje. Mas isso quer dizer, então, que é sentido figurado, beleza? Outra coisa que você tem que ficar esperto nos textos literários é que alguns deles vão ser associados de elementos não verbais, principalmente se a gente estiver falando de um tipo de poesia que é a poesia concreta e tudo mais, tá? Então, cuidado, olhe os elementos verbais e os não verbais. Olhar os conceitos de versificação. O que é o conceito de versificação? Você vai lembrar lá, sílaba poética, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Eu queria fazer questão sobre isso. Pode entrar em contato comigo lá no @prof.marinacouto, que eu tenho isso tudo para você, tá bom? Pode ficar tranquilo, você está preparado, você vai estar preparado. Deixa eu arrumar essa luzinha aqui para você me enxergar melhor. E aí, vai dar tudo certo. Beleza, essa versificação, o que eu tenho que saber? Olha, você não precisa necessariamente saber contar as sílabas poéticas, não. Mas a gente vai fazer questão disso também, pode ficar tranquilo. Mas eu queria que você lembrasse o que é um soneto, tá? O soneto é um texto em verso que é formado de 4 estrofes. Dentro dessas 4 estrofes são 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 3 versos. E todos os versos são decassílabos, ou seja, tem 10 sílabas poéticas, tá? Eu preciso que você lembre disso, porque isso é um pouco importante pra gente. Mas a gente ainda vai fazer questão, pode ficar tranquilo, tá? Segunda coisa que eu preciso que você lembre é a subjetividade e os recursos estilísticos. Então, aqui vai entrar recursos estilísticos. A gente tem tanto as figuras de linguagem, tá bom? Figuras de linguagem, quanto a questão da rima e dos versos e tudo mais. E a subjetividade tem a ver com o nosso sentido conotativo, ou seja, são textos que admitem mais de uma interpretação, tá bom? Eles são subjetivos. Sabe igual quando alguém pergunta pra você e fala assim, o barão é bonito? Aí eu falo bem assim, é subjetivo, né? Beleza é subjetivo, porque pode ser que o barão seja bonito pra mim e não seja bonito pra você. Então isso aqui é subjetivo,
que aceita mais de uma interpretação. O que é objetivo, tá? O que é objetivo só aceita uma interpretação, ok? Além disso, vocês têm que estar atentos ao autor e ao estilo de época e gênero literário, tá? Aqui, aquele texto pertence. Isso aí a gente vai estudar. A gente vai ter aula de estilo de época, tudo certinho. E hoje a gente já vai falar de gênero literário, tá? Eu vou fazer uma musiquinha para vocês de estilo de época, para vocês não esquecerem. Fechou? Fechou, Ma. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou fazer um exemplo aqui, só para vocês terem noção de como que poderia cair. Esse poema é um poema lindíssimo, tá? De Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, um grande poeta português, tá? Os bombeiros, eles têm essa característica, eles não cobram simplesmente só literatura brasileira, eles cobram de vocês, na verdade, o conhecimento técnico e teórico da literatura brasileira, mas a interpretação de texto não precisa necessariamente ser literatura brasileira, beleza? Beleza, Mar. Então vamos lá. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Lembra? Esse poema é aquele que o Fernando Pessoa fala, no pain, no gain, que ele fala, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador deve passar além da dor. Ou seja, no pain, no gain. Então, para vocês que querem ir além do bojador e que querem ser aprovados, vocês têm que passar além da dor, do estudo. É isso que Fernando Pessoa está falando. Mas é claro que ele está falando do mar português e que ele está falando das expedições marítimas. Ele está dizendo nesse poema que com as expedições marítimas, muitas pessoas morreram. E é por isso que quanto de teu sal não são lágrimas de Portugal. Beleza? Beleza, Má. Então vamos lá. Não está presente no texto. Linguagem conotativa. Pensa aqui comigo. Linguagem conotativa tem que ser de criativo. Então, é sentido figurado. Vamos pensar. O mar chora? Não, o mar não chora. O mar, ele pode realmente ser formado por lágrimas das pessoas de Portugal? Não, né? Que senão era muito fácil, gente. Pensa, se simplesmente o nosso choro formasse rios e mares e lagos, a gente não ia ter seca no mundo. Era simples. Ai, meu Deus, todo mundo chorar que vai acabar com a seca. Entendeu? Então, é claro que é o sentido figurado. Sem contar que ele está conversando com o mar. O mar não conversa. Então, o sentido figurado, portanto, essa aí é verdadeira. E quer saber, aqui não está presente. Figuras de linguagem como a hipérbole. Hipérbole ocorre quando eu faço um exagero. Tá bom? Exagero, por exemplo, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? É muito exagerado dizer que o choro de Portugal é que formou o mar, entendeu? Então aí é um exagero. E olha aqui do lado, eu vou ter que sumir, tá? Aliás, eu vou subir aqui para colocar aqui. Opa, eita, foi mal, galera. Vou me subir aqui. Tá? E aí, olha lá, metonímia. Metonímia é quando eu substituo um autor pela obra ou quando eu substituo uma parte por, né, um conteúdo pelo contingente. Como assim, Má? Por exemplo, se eu falo, eu li Machado de Assis. Eu não peguei o Machado de Assis, fui lá no túmulo, abri o Machado de Assis e falei, olha, esse osso aqui quer dizer isso. Não, o que que eu fiz? Eu li a obra do Machado de Assis. Então, eu fiz o quê? Substituir o autor pela obra, ou a obra pelo autor. Então, nesse caso, eu fiz uma metonímia. Então, a metonímia, ela acontece dessa forma. Olha lá. Quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Se eu tô falando, vamos pensar aqui, ó. Eu tô falando das lágrimas para falar do choro. Eu tô falando das lágrimas, mas não é só a lágrima. Eu tô pegando uma parte do choro e transformando aí. Então, eu tô pegando a lágrima para falar do choro. Então, eu tenho metonímia. Falo da lágrima para falar do choro.
Opa, choro. Fechou? Fechou, fechou, fechou. Então, essa é verdadeira. Eu tenho rima e outras características do gênero lírico. Tenho, né? Então, ó, Sal, Portugal. E eu tenho outras características do gênero lírico, como a subjetividade, o texto conotativo, o texto em versos. Verdadeiro. Agora, vamos lá. Tenho recursos estilísticos, como a anáfora. Anáfora é a repetição de palavras em intervalos regulares. Por exemplo, no início da frase, quando você fala bem assim, ó. Todo dia ela faz tudo sempre igual, todo dia, todo dia, todo dia ela, todo dia, todo dia. Isso aí é anáfora. Por quê? Repetição de palavras em intervalos regulares. Nesse caso, o intervalo aí é no início. Quer ver? Aquela música de Engenheiros do Havaí. Um dia me disseram, sabe? Aí ele fala, quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também, quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Então ele, quem. Quando ele faz esse tanto de quem, o que ele tá fazendo? Na verdade, uma anáfora. Nesse caso aí a gente tem anáfora? Não tem anáfora, então já pode tirar. Agora, tem intertextualidade? Intertextualidade é o diálogo entre textos, por isso que chama entre, textualidade entre textos. Aí tem um pouco de intertextualidade, eu vou te contar, tá? Por quê? Porque Fernando Pessoa, ele tá aí dialogando com Camões. Lá nos Lusíadas, o que Camões fala? Ele faz um episódio que chama o Velho do Restelo, e aí nesse episódio, um velho vai até a praia, e olhando para os navegantes, né? Olhando para as expedições marítimas, ele fala, ó vã cobiça. Então ele vai chegar e vai falar que tudo o que Portugal está fazendo com as expedições marítimas é sacrificar o seu povo. Então aí tem uma pequena intertextualidade, tá? Marina do céu. Então, para saber se tem intertextualidade, eu tenho que saber literatura? Mais ou menos assim. É isso mesmo que você está pensando. Tem que saber, tem que fazer as chamadas inferências. Mas a gente vai conversar sobre isso. Pode ficar tranquilo. Fechou? Fechou. Então, nossa resposta é letra D, de jeans. Então, vamos aqui fazer um resumo que eu prometi para vocês sobre... Vocês acham que parece comigo? Pera aí. Meu cabelo tá sujo, então ele tá até mais liso. Então... Vamos aqui falar agora do quê? Da nossa matéria aí, que é gêneros literários. Então, eu tenho um tripé de gêneros literários. A gente tem 3 gêneros que são os gêneros básicos. O gênero épico, que é o mesmo que o gênero narrativo hoje. O gênero lírico, que tem esse nome por causa da lira, blá, 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 blá. Então, ele é cantado, ele é ritmado, ele tem verso e tal. E o gênero dramático, que não tem a ver com aquela pessoa dramática que você conhece, mas sim com dramaturgia, ou seja, ação, ou seja, teatro. Quando você pensa, fulana é dramática, você acha, ela sofre muito. Não, ela é teatral. Então, dramático é teatral. Fechou? Fechou, Mar. Fechou, show. Então, vamos lá, ó. O gênero épico deriva das antigas epopeias. O que são epopeias? Epopeias são poemas narrativos que vão contar fatos grandiosos, memoráveis de um povo ou de um herói. Por exemplo, 2 epopeias famosíssimas, Ilíada e Odisseia. E pra gente, a epopeia mais famosa do nosso idioma, Os Lusíadas, que vai contar como os portugueses foram os primeiros a desbravar os mares nunca dantes navegados. Então conta a viagem de Vasco da Gama até as Índias. Então, epopeia é um poema narrativo, tá? Um poema narrativo, por isso que o gênero épico vai dar hoje nome ao gênero narrativo, então é poema narrativo, tá? Que conta um fato grandioso de um herói ou de um povo. Beleza? No caso nosso, o povo português. Os que são aí grandiosos. Fechou? Fechou, Mar. Fechou, show. Beleza, então. Ok. Mar,
Mas aí deriva das epopeias. Então, por que chama épico, tá? Épico. Épico é aquilo, é grandioso. Nossa, esse Missão 100 Dias é épico. É grandioso, memorável, lembrável, tá bom? E aí hoje, ele então vai ser marcado por contos heróicos, desafios, aventuras, elementos simbólicos e imaginários, tá bom? Hoje, ele constitui o gênero narrativo. E para ser gênero narrativo, eu preciso ter 5 elementos. Vou eu me jogar lá para cima de novo. Olha eu aqui. Eu preciso ter 5 elementos. Que 5 elementos são esses? Vamos lá. Enredo, que é a história, tá bom? Enredo, que é a história. Narrador, que é quem conta. O narrador pode ser em primeira pessoa. Ele geralmente, quando é primeira pessoa, ele participa. Ele é um narrador personagem. Ou ele pode ser um narrador em terceira pessoa. Aí ele só observa. Beleza? E ele pode, além de ser um narrador em terceira pessoa que observa, ele pode conhecer tudo. Ou seja, ele ser que significa tudo, ciente, que significa saber. Então, o narrador onisciente é aquele que sabe tudo. Só existem 2 pessoas oniscientes, de acordo com a literatura. Uma é o narrador, a outra é Deus, que também está dentro da literatura bíblica. Beleza? Então, no mundo, só existe isso. Então, você pensa, onisciente, saber tudo. Beleza? E além disso, se aí já é além disso, a gente tem também aí no gênero narrativo os personagens, que podem ser personagens, tá? Principais ou personagens secundários. E o tempo e o espaço. O tempo pode passar de forma cronológica, ou seja, uma coisa, um evento atrás do outro, ou o tempo pode passar também por meio de lembranças, que são chamados de flashback. Ok? Ok, Ma. Fechou. Fechou, show, show. Então, esse é o gênero épico. E o gênero lírico? O gênero lírico, como eu falei com vocês, ele é constituído de quê? Opa, deixa eu me mudar aqui de lugar de novo para vocês, tá? O gênero lírico, ele é feito, recebe esse nome por causa da lira. Sabe aquela harpa gigante? Gente, é uma lira, tá? Blom, blom, blom. Então, ele é um gênero mais musical. Ele era declamado ao som da lira. Ele vem das trovas lá do trovadorismo, lá na Idade Média. E ele vai fazer o quê? Ele vai ter como principal característica a subjetividade. Ou seja, a dupla interpretação, o trabalho com as palavras, os recursos estilísticos. Ele é feito em verso, tá? Um texto pode ser em verso, que é em verso, ou em prosa, que aí é quando ele não está em verso. Então, o texto em verso, ele é formado por versos e apresenta estrofes, e o texto em prosa, ele é formado por linhas, né? E que viram, na verdade, parágrafos, tá? E a melodia e o canto são também características desse gênero literário. Só pensar, lírico, lira, blom, 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 blom. Fechou? Já o gênero dramático, ele faz o quê? São os textos teatrais, dramaturgia. Ele tem predominância de diálogos, por quê? É isso, né? Lá no gênero dramático, eu não preciso de um narrador. Por quê? Porque as coisas vão se desenrolando ao longo das cenas. Então, Marina, mas quando eu tava lá no jardim de infância, eu fiz um teatro e eu era a árvore e a árvore era o narrador. Aí você ficou lá com a sua mãozinha assim, aí na hora que jogava um vento, você mexia as folhas. Então, preciso te contar que você só foi a árvore porque provavelmente você não era um bom ator e aí sua professora, para não te excluir, te deixou ser na árvore como narradora. Beleza? Porque eu não preciso de narrador. Então, se eu falo bem assim, se eu falo não. Se eu preciso falar que Marina entrou na sala, eu não preciso de alguém falando. Marina entrou na sala. Eu faço o quê? Só entro na sala. Entendeu? Então, a ideia é essa. Ele vai apresentar a rubrica. O que é a rubrica? Rubrica é uma espécie de assinatura, certo? Então, são instruções sobre as falas, as cenas, os personagens. Por exemplo, se eu falo bem assim, quer ver? Eu vou colocar bem assim, ó. Vai aparecer lá, geralmente em itálico ou em parênteses. Aí vai ter assim,
Marina afirma chorando. Aí tem a minha fala. Estou grávida. Então, é essa partezinha que ou vai estar em parênteses ou em itálico que chama rubrica. E é a partir dela que eu consigo aí analisar, então, como que vão ser as falas, como que são as personagens. Por exemplo, se falasse que Marina é loura, de 1,70 m, de olhos azuis, eu não poderia ser Marina, porque eu sou preta, do olho preto e tenho 1,5 m. Então, não daria, tá? Então, olha lá, é isso que faz com que eu saiba que eu vou entrar falando assim. Tô grávida. Entendeu? E não o estou grávida! Porque estar grávida pode ser uma coisa boa ou ruim. Quem vai me contar isso são as rubricas. E não precisa de narrador, tá bom? Então, vamos ver como é que isso cai na prova? Olha aí, vou eu aqui com vocês. Então, são características do gênero lírico, exceto... São características do gênero lírico, exceto... Então, dá uma olhadinha aí, vê o que você pode fazer e... Pam, pararam. Vamos lá. Predominância de diálogo? Então, pode aparecer, mas isso é característica de quem? Do gênero dramático, porque o gênero dramático ele é constituído praticamente só de diálogo, que são as falas dos personagens, tá bom? Beleza. Então, posso tirar essa daí. Falso. Subjetividade, sim. Presença de muitos recursos estilísticos, sim. Musicalidade, sim. Portanto, nossa resposta, letra A. De ainda bem que existe literatura, porque literatura é maravilhoso. Certo? Certo. Então, vamos, tiquitos, para a nossa questão número 2. Sobre os gêneros literários, afirma-se... O gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana. Textos pertencentes ao... Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a subjetividade dos estados interiores. 3. O gênero épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis. E 4, na literatura, em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático. Galera, então vamos lá. Pensa aí comigo, ó. Dá aquele stopzinho e faz aí a questão para você, porque eu já vou passar pra gente chegar à resposta aí, beleza? Fechou? Fechou, show? Posso ir? Posso ir. Então, vamos lá. A primeira aí, alternativa vai falar bem assim. Pera aí. O gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana. Isso aí não é uma característica só do gênero dramático, né? Isso aí não é uma característica só do gênero dramático. Pode ser de qualquer gênero. Na verdade, o gênero dramático, ele tem aquelas características. A rubrica, são os textos teatrais, tem predomínio de diálogo e tudo mais. Então, não. Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva dos estados interiores? Verdadeiro. Verdadeiríssimo. Então, tranquilo, tá? Por quê? Porque essa é exatamente a característica do gênero lírico, né? Essa é a característica do gênero lírico. Falamos sobre isso. Agora, vamos lá. O gênero épico, tá? Compreende textos sobre acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis? Então, tá falando só que ele compreende, não tá falando que ele é só isso. Então, está certo. Por quê? O gênero épico vem das antigas epopeias, que são exatamente isso. Então, verdadeiro. Em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático? Não. Forma narrativa é gênero épico, tá?
O romance e a novela fazem parte do gênero épico. O romance é uma narrativa muito longa. A novela é uma narrativa que não é nem tão curta quanto o conto, nem tão longa quanto um romance. Está no meio do caminho. Beleza? Então, aí nossas respostas são a número 2 e a número 3. Logo, letra D de jeans. Letra D de jeans. Então, vamos lá. O gênero literário é a categoria a qual pertence uma obra com base em suas características predominantes, que possibilitam o agrupamento por semelhanças. Em relação aos gêneros literários, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, dá aquele stopzinho aí para você acertar tudo bonitinho. Então vamos lá comigo? A mistura de gêneros literários é incomum e infrequente em textos contemporâneos. Não, pelo contrário, o hibridismo de gênero é uma das características que vem acontecendo desde o modernismo. Então, do modernismo para frente, hibridismo é muito comum, tá? O que é hibridismo? Mistura de gêneros, tá bom? Então, ela é comum, tá bom? O gênero dramático caracteriza-se por textos escritos com vistas a serem encenados. Exatamente. É exatamente isso que é gênero dramático. O gênero dramático é o mesmo que o gênero teatral. O gênero épico caracteriza-se pela manifestação de emoções do eu interior do poeta. Não. Quem faz isso é o gênero lírico. Então aqui, falso. E o gênero lírico caracteriza-se pela narração em versos de grandes feitos. Não. Quem faz isso é o gênero épico. Desculpa, gênero épico. E essas narrações em versos são chamadas de epopeias. Portanto, nossa resposta aí, letra B de nádegas. B de nádegas. Vamos para a nossa questão número 4, estamos terminando, tá? Em relação aos gêneros literários, é correto que se afirma em... Então, vamos lá. Dá aquele stopzinho aí para você... fazer a questão. Letra A. A comédia define-se como peça teatral do gênero dramático, na qual figuram nobres e procura levar a plateia a um estado de tensão devido ao final funesto. Realmente é do gênero dramático, até aqui tá certo. Mas esse estado de tensão e o final fúnebre, isso aqui é o drama. E não a comédia. A comédia, como vocês já sabem, tende a levar o público ao riso. Então, geralmente são críticas sociais, geralmente os tipos são populares, tá? Os personagens são tipos populares e a ideia é causar o riso. A origem do gênero lírico está em 2 elementos até hoje indispensáveis para esse tipo de teatro: a importância do público e a representação de papéis teatrais. Não! Isso aqui é o gênero dramático. Fechou? Fechou. Então, desculpa, galera, eu coloquei aqui dramático no outro, mas dentro desse drama, a gente tem um nome para esse tipo de teatro que tem o fim funesto, né? O fim fúnebre, que vocês conhecem também, que é a tragédia. Tragédias gregas também eram muito famosas, tá? Então, vamos lá. As epopeias clássicas definem-se como gênero em que a voz particular do eu lírico manifesta a expressão do mundo interior e trata de seus sentimentos. Não, isso aí, na verdade, vai falar de quê? Vai falar do gênero lírico. Aqui vai falar do gênero lírico. E aí, vamos para a nossa resposta aí, letra D. Letra D. Os longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é celebrado em estilo solene e grandioso representam o gênero épico. São as chamadas epopeias. Então, resposta, letra D de jeans. Letra D de jeans. Então, vocês podem perceber aí que a gente tem uma... Opa, eu sumi. Aí, eu cliquei tudo errado aqui. Então, a gente tem aí as nossas questõezinhas. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Se vocês precisarem, eu tenho simulado de todas essas questões aí, tá? Com simulados comentados, com tudo, para você se preparar para a literatura do CFO Bombeiros. É isso, e até a próxima aula. Nós vamos continuar com as características dos textos literários, as figuras de linguagem. Tchau, tchau. Até a próxima, galera. Um beijo para vocês. Au revoir.
Arrivederci. Hasta la vista. Bye, bye. Beijo. Hello, 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 Jortanos, Jortanas. E aí, Jortanos, Jortanas, para quem não me conhece, tá? My name is Luana, eu sou a English teacher aqui do LJ Aulas, tá? E aí, Jortanos, estava com tanta saudade de vocês. Estamos aqui hoje, né, para mais umas aulas aí desse evento aí que é bombástico aqui no LJ Aulas, tá, Jortanos? E aí, como é que está, Jortanos, a expectativa aí, né, para esse concurso lá, que vocês vão arrebentar, vão ter aprovação lá, ó, total. E eu estou aqui hoje para dar aquele help para todos vocês, tá, Jortanos? E para começar, Jortanos, hoje eu vou convidar vocês, tá, para se inscreverem lá no nosso canal, que é o nosso canal lá, tá, do LJ Aulas Online. Siga também a gente lá no Instagram, tá? LJ Aulas aí online, tá, Jortanos? Então, contamos lá com o apoio de vocês, viu? Então, hoje nós estamos iniciando aqui o nosso evento aí do Missão 100 Dias, tá? Para esse concurso lá do Corpo de Bombeiros, viu? E aí nós temos aqui, Jortanos, alguns avisos para vocês, tá? Referente a esse evento aí, viu? Então, nós teremos aqui alguns simulados online, tá, Jortanos, que são totalmente gratuitos aí. Você sendo ou não aluno aí do LJ Aulas, você tem todo o direito de fazer aí, viu? Mas e aí, teacher, o que mais que você trouxe aí, né, de bônus pra gente? Então, vão ter aí o prêmio, né, de 2 cursos online a seu critério para o primeiro lugar e cada curso acima aí do valor de R$300. Ótimo, né, Jortanos? Quem é que não gosta de ganhar aí? E o link dos simulados, ele é enviado apenas, tá, no grupo do Telegram do Bombeiros. Então, tem que ir lá no Telegram e ver lá o grupo lá para vocês receberem lá o link dos simulados aí. Ok, teacher? Vamos lá, então. Let's go! Então, atenção aí, Jortanos, Jortanas, para a data dos simulados online, que será aí aos domingos, tá? Com o mesmo horário e critérios lá do edital, viu? Que serão aí nos dias 23 de outubro, 27 de novembro e no dia 11 de dezembro. E aí, teacher? Vamos lá então, né? Let's go, vamos aí iniciar aqui, tá, Jortanos? Ó, antes da gente começar aí, eu vou pedir para vocês deixarem aí, tá? E aí, teacher, vai lá, deixa o seu like e compartilha aí esta aula, tá, Jortanos? Então aí, se não curtir o vídeo, não precisa nem continuar, tá, Jortanos? Brincadeira. Então, let's go! Para quem não me conhece, eu sou a teacher Luana Priscila, tá? Sou a professora de inglês aqui do LJ Aulas. E olha, Jortanos, para mim é um prazer enorme, tá? Você que é aluno aí do LJs ou você que ainda não é aluno aí, para mim é um prazer enorme, tá? Poder fazer parte aqui dessa equipe, que é uma equipe maravilhosa, e poder ajudar aí na aprovação total de vocês aí, viu? LJanos, LJanas, nesse concurso aí muito importante, tão esperado aí por todo mundo, viu? Então, let's go, vamos lá. Hoje nós vamos iniciar aqui com algumas questions, com algumas questões aí, tá? Questões sobre o tema aqui que nós temos lá em inglês, tá, Jortanos? Eu acho que muitos aí já assistiram muitas, já viram muitas aulas aí eu falando a respeito dos verb tenses. Teacher, o que é isso, né? Verb tenses, são os tempos verbais em inglês, tá, Jortanos? Então aqui temos várias questões aqui e dentre elas os tempos verbais estão todos misturados aí, tá? Então,
Let's go, vamos lá para a primeira question. Question number 1. Pergunta de número 1 aí, tá, Jortanos? Então, vamos aqui, ó. Como vocês sabem, tem aí, né, a noção, nós temos um enunciado lá, na questão de vocês, que estará lá em língua inglesa. Por isso, eu sempre trago o enunciado aqui, tá, em língua inglesa. E eu sempre costumo falar muito daquelas palavrinhas cognatas, tá, Jortano? São aquelas palavras que elas se parecem muito com o português, né? Aquelas palavras que vocês já conhecem lá no enunciado da questão. E isso faz com que vocês entendam aí, no geral, o que está pedindo para ser feito, tá? Então, é aquele negócio, né, teacher? Como você já falou aí várias vezes. O enunciado é praticamente 90% de chance dele estar lá em inglês. Então, vocês precisam entender aí, principalmente essas palavras que se parecem com português ou palavras que vocês já conhecem. Let's go, né, teacher? Vamos lá. Então, aqui vamos começar pela questão de número 1. Temos o enunciado, the correct form of the verb to be to complete the sentence. Então, aqui, LJanos, nós temos aí o cognato nosso aqui, a palavra correct, né? Form também, nossa, teacher, tem vários aí, né? Verb, que também é um deles, tá, LJanos? E olha aqui, complete, que é o famoso lá completar, né? E a palavra sentence. Então, significa que eles pedem aqui para vocês completarem lá com a forma correta do verbo to be. Teacher, mas eu estudei esse verbo to be lá na escola, lá no ensino fundamental, no ensino médio, até agora aqui nós estamos aqui nesse verbo to be. Pois é, Jortanos. Nós temos aqui que completar, achar que é a forma correta desse verbo aí, tá? E vamos lá então. A sentence, a nossa frase aqui, a sentença analisada é essa aqui, viu? E é a frase aí, your blouse, e aí para quem não sabe o que é blouse, né, teacher? Olha aqui, eu estou com uma blouse, né? Blouse seria a blusa, inclusive a blusa aqui do LJ aí, tá? Então, your blouse, tem um espacinho aqui, tá, LJanos? Que significa que nós teremos que completar aqui com o verbo to be aí, a forma correta dele. Dirty at the party yesterday. Nossa, teacher, me lembra lá da música, né, acho que é Beatles, né? Yesterday. E aí, tá, LJanos, não peça pra cantar, porque eu não sou tão boa assim pra cantar, tá? Mas aí é só lembrar lá da música lá, eu acho que dos Beatles, viu? E essa palavra aqui, o yesterday, viu? Significa aí ontem. Why, teacher? Mas se eu tenho a palavra ontem, yesterday, significa que essa minha frase aqui, essa minha sentence, tá, LJanos? Ela se encontra aí no simple past, que é o passado simples lá. É um dos nossos tempos verbais mais importantes aí do inglês. E o que acontece, tá, LJanos? Nós costumamos ver aí dentro da frase algumas palavras, expressões que elas geralmente se referem aí ao tempo passado, que é o que acontece aqui nessa frase, tá? E isso é muito comum e ajuda muito vocês aí a identificarem o tempo verbal que a frase aí ela se trata, tá? Então, a sua blusa estava suja na festa ontem, né, Jortanos? Porque aqui, como nós temos a palavra yesterday, que significa ontem, por esse motivo nós vamos completar aqui essa nossa frase com o passado do verbo to be. E aí nós temos aqui algumas options, para quem não sabe aí quais são os verbs to be. Nós temos em inglês 3, tá? Que é o am, o is e o are. E essa aqui é a minha forma aí utilizada no presente. Nós temos que ver aqui qual que é a forma que vai ser utilizada no passado, né, teacher? E aí, teachers, nós vamos ter que utilizar a forma no passado, vamos nas alternativas aqui, ó. Alternative D, alternativa D, temos aqui o verbo be, are, tá, Jortanos? Por que não poderia ser aqui a letra D, né, teacher? Por quê, né? Porque aqui o are, ele se encontra no tempo presente. Nós estamos procurando o verbo to be aqui, que completa essa frase e a forma no past, né? No simple past, no passado aí, tá, Jortanos? Então, essa aqui automaticamente estaria desclassificada. E aí, teacher, se não é a D, nós vamos aqui na option C, na opção C.
que não estaria errado, tá, LJ, se essa forma ela tivesse aqui no passado, tá? Porque quando eu tenho aqui a palavra blouse, que é roupa, né, blusa, então nós substituímos aqui pelo pronome it, tá? Se a gente teacher, se a gente quiser pegar aqui a expressão your blouse e pegar um pronomezinho desses lá, um desses pronouns, e substituir aí, né, por um dos pronomes, para não ficar esse negócio grande demais, ou para fazer aí a substituição. Sim, tá, Jordano? Nós temos que pegar aqui esse negocinho aqui, ó, que é o pronoun it. E quando que ele é usado? Quando que ele é usado, né, teacher Luana? Ele é usado aí quando falamos, nos referimos, tá, a objeto, coisa, animal aí no singular. Ok, LJs? Beleza, teacher. Não podemos utilizar o is, então, na alternativa C. Na letter B, eu tenho aqui a palavra were, tá, LJs? Were é uma das formas aí do passado, tá? E poderia estar ali, porém, nós temos aqui, tá, o nosso gabarito aí, que seria a letter A, tá? A letra A, que é a forma verbal aqui do was, que completa aqui a nossa sentence sem problema algum, tá, LJanos? Por quê? Olha, em inglês nós temos três verbos to be, na verdade. Nós temos o am, o is e o are. Porém, no passado, LJanos, temos duas formas do passado, que é was ou were, tá? E aí, teacher, como é que eu vou saber diferenciar aí quando que eu vou usar was e quando eu vou usar were, tá? Muito simples, tá, LJanos? O was, eu sempre uso ele quando eu tenho aqui a minha terceira pessoa do singular. Então, se eu tenho a palavra blouse, que é blusa, ela corresponde ao pronome it. Então, por esse motivo, eu uso o was, tá? O were, geralmente, eu vou usar para a terceira pessoa do plural, tá? Então, está aí. Essa é uma questão bem típica, né, de concurso, na prova de inglês, na parte de inglês lá. E é uma questão aí sobre o tempo verbal simple past, tá? Que é o passado simples. Então, esse tempo verbal aí, tá, LJanos, é um dos tempos verbais aí que geralmente são muito pedidos, muito cobrados aí dentro da prova, da avaliação de inglês. Então, assim, teacher, qual que é a dica, né? Qual que é o negócio aí, o macete que você dá aí pra gente no momento de responder esse tipo de questão? Então, LJanos, primeira coisa, interpretar lá o enunciado, claro. E aí, teacher, se lá na minha frase, o que que eu preciso saber para identificar lá em qual tempo verbal que está lá a minha sentence? Então, nós temos aqui essas expressões de tempo, tá? Que são expressões que denotam aí, já de cara a gente já sabe qual é o tempo verbal que está sendo falado, que está sendo utilizado aí na frase. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra yesterday, que é uma expressão de tempo, é uma time expression, e significa ontem, né, teacher? Mas, por exemplo, se eu tiver lá a palavra today, tá? Today significa hoje. Então, eu sei que a minha sentence, ela estará lá, tá? No simple present, viu, LJanos? Então, aqui na question number 1, questão de número 1, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra A, viu, LJanos? Tranquilo aí, né? A question number 1, a pergunta aqui, a questão número 1. Beleza, teacher, let's go to number 2. Teacher, quer dizer que você também usa Tupperware. Yes, of course, tá, LJanos? Eu sempre carrego a minha water, né, minha água aqui. Inclusive, foi presente de um aluno meu, tá? Ok, teacher, let's continue. Vamos continuar aí, né? Na question 2. Questão número 2, tá, LJanos? É uma questão aí do tempo verbal simple present, né, teacher? Se você trouxe lá o simple past, então quer dizer que aqui nós vamos falar um pouquinho agora sobre o present, sobre o presente aí, em inglês. E geralmente costuma ter essa expressão aqui, ó, simple present. For question, choose the correct answer. Então, para a nossa pergunta, escolha a resposta aí correta, tá, LJanos? Temos aí, então, a pergunta. A pergunta eles tiraram aí de algum lugar, tá? Nós temos aqui as aspas.
que denota aí que essa pergunta foi tirada de algum local. E nós temos 2 espaços aqui, LJortanos, para completar aqui essa nossa question, né, teacher? Mas e aí, teacher, como que é lá a questão do simple present? Que você já falou em algumas aulas, né, mas temos que falar um pouquinho aqui sobre esse tempo verbal também, ok, LJortanos? Então, o simple present, principalmente em perguntas, nós temos que utilizar o famoso auxiliar, tá? É o nosso auxiliary, que é falado aí em inglês, o termo auxiliar. Esse auxiliar, teacher, o que é que ele significa dentro da minha frase? Qual que é o significado dele? Então, LJortanos, nenhum, tá? Ele só está ali para dizer que a frase, a pergunta, ela se encontra lá no presente, né? No simple present. E aí, teacher, mas se é assim, por que eu tenho 2 espaços aqui? Porque aqui eu vou completar com o meu auxiliar, ou seja, o nosso auxiliary, tá, LJortanos? E aqui nós vamos utilizar o verb, o verbo que estará na nossa forma base, ou seja, na base forming, a forma base, isso aí mesmo, tá, students? Né? Isso aí mesmo, LJortanos. Então, a pergunta é, what time, tá? What time é a expressão que significa que horas. Para quem não sabe aí, lembrar daquela perguntinha lá do ensino médio, tá, LJortanos? Da pergunta, what time is it, né? Que horas são? Então, eu tenho aqui, what time, que horas. Nesse caso aqui, eu tenho a palavra the class. E aí, teacher, o que é the class, né? Class, a palavra aula. E aí, nós vamos analisar aqui algumas alternativas. Primeiro, teremos o auxiliar do primeiro espaço aqui, para poder completar. E aí, eu tenho aqui a letter A, a letra A, tá, LJortanos? Eu tenho will e a palavra begin. Então, esse begin aqui é o verbo que significa começar. Então, aqui nós iremos utilizar o begin, tá? Então, o verbo ali que nos cabe é o begin. Ok, teacher, mas e o auxiliar? Ele vai ser esse will aí mesmo? Não. O will, tá, LJortanos? Vocês têm conhecimento que o will, ele é o auxiliar lá do futuro, tá? Então, se a nossa frase, a nossa pergunta aqui é uma pergunta no presente, então o will, ele já tá totalmente fora do contexto aí, né, teacher? Ok, então, por conta do nosso will, a letter a letra A está desclassificada. Ok, teacher. Então, aqui na letter C, que seria, né, obviamente, LJortanos aí a letra B, porém eu coloquei de forma um pouco alternada as alternativas aí. Então, nós temos aqui o is, que é o verbo be, e aqui o verbo beginning com ing. Yes? Então, LJortanos, aqui na alternativa C não caberia nem o verbo to be, tá? Porque o verbo to be, ele não funciona aqui como auxiliar do simple present, ele não é o auxiliar, até porque o significado dele é ser ou estar. E o beginning dá aquela ideia aí de gerúndio, tá? Que não existe nesse caso aqui. Nós temos a frase aí, que horas que a aula, ela começa, tá? Então, não é que horas a aula está começando, mas que horas a nossa aula, ela começa aí, ok? Beleza, teacher. Então, não posso aqui, né, letter C, de jeito nenhum. Então, temos aqui a letra D. Olha para você ver, LJortanos. Olha só para vocês verem. A letra D tem esse may aqui. May, que para quem não sabe aí, é um modal verb, é um verbo modal que não é utilizado aqui. Ele não funciona como auxiliar aí do simple present. E temos o begin, que é o verbo que já encontramos lá, tá? Nós estamos procurando aqui somente o auxiliar do simple present. E aí, teacher, quer dizer então que você trouxe aqui, né, o gabarito pra gente aí, tá, LJortanos, da letra B. O nosso auxiliar aqui tão procurado é o famoso does. Teacher, mas esse does, eu lembro dele lá no simple present, tá? Porém, eu tenho o does e o do. Do e does. Ok, teacher Luana, quando que eu vou usar o do e quando que eu vou usar o does? My God, tá? LJortanos, meu Deus. E aí, complicando a cabeça suas, não. Então, na verdade aqui, o does eu vou usar com a terceira pessoa, tá, LJortanos? Então, sempre que eu tiver o sujeito como he, she ou it, eu usarei o does. O do será com as outras pessoas normalmente. Nesse caso, nós utilizamos o does, vou explicar por que aqui nesse caso. Porque a palavra aqui, ó, é class. Então, class seria como se fosse o sujeito aqui da minha pergunta. Ou seja, nós queremos saber que horas que a aula, ela começa,
Viu, LJs? Então, class, substituímos pelo pronome it, tá? Que no caso aí é ela, que é aula, né? Seria ela. E aí a gente faz essa substituição para saber se a gente usa o do ou o does, tá? Então, teacher significa alguma coisa aí esse does na minha frase, na minha pergunta? No, no way, tá? Jortanos, nada, não significa nada. Ele só está aqui para falar que a minha frase está aí no simple present. Então, essa questão, que é uma questão muito típica aí de tempo verbal, tá? Que vocês precisam realmente ter bastante atenção quanto a isso. Então, a dica que eu dou nesse tipo de questão aqui, LJs, primeiramente eu preciso identificar aí o meu sujeito, tá? O sujeito da oração, pode ser uma frase lá na hora, ou pode ser uma pergunta mesmo. E aí eu preciso identificar o sujeito da minha pergunta ou da minha sentença lá. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou substituir pelo pronome. E através disso eu vou saber com qual auxiliar que eu vou completar lá, tá? Se vai ser com do, se vai ser com does. E aí, teacher, sobre o verbo ali, né? Você não falou ali a questão do verbo no final. Então, esse verbo aqui, ele é o verbo começar, tá? É o verbo begin. E aí, teacher, eu vi que o verbo aqui, ele não mudou nada. Não, ele não muda, tá, Jortanos? Ele fica aqui na forma base. Então, nós temos aí o verb begin. O verbo begin, ele fica na sua base form, tá? Na forma base aí. E aí, nós não podemos alterar, tá, Jortanos? Não podemos, porque se tiver o do e o does na frase, na pergunta, teacher, não mexe no verbo. Então, não mexe, deixa lá quietinho, tá? Question 2, questão aí de simple present, tá, teacher? Let's go, vamos continuando aqui. Temos aqui a question number 3. Consider the sentence, né? Considere a sentença aí. While visual literacy has always been important, it is even more so today, tá? Então, o que nós temos que analisar, Jortanos, é isso aqui, ó. É essa frase aqui que está sendo analisada aí, viu? Mais uma questão aí de tempo verbal, não se esqueçam, right? Certo? Porque eu adoro essas palavras assim em inglês, tá, Jortanos? Muito. Então, considere a sentença. Então, nós temos a sentença aí. Enquanto a alfabetização visual, né, sempre tem sido importante, até hoje, tá, Jortanos? Até hoje, na verdade, é esse tipo de coisa. Então, nós temos que analisar aqui a estrutura sublinhada, essa palavra aqui, ó, underlined. Teacher do céu. Mas o que é essa palavra underline, tá? Isso aqui é uma palavra-chave, Jortanos. Vamos colocar aí um asterisco aqui muito grande, porque essa palavra, ela é palavra-chave, viu? Por quê? Quando não é para completar, eles pedem lá para vocês fazerem o quê? Analisarem o que está sublinhado. Nunca vamos ter lá a palavra circulada, sempre sublinhada, passado o tracinho embaixo. Então, sublinhado em inglês aí é a palavra underline, né, teacher? Isso aí. Então, a estrutura sublinhada está em qual tempo verbal? Tá, Jortanos? Vamos analisar aqui, ó. A estrutura analisada é has been. Teacher do céu, mas esse has been, né? O que significa esse negócio aí? Então, o has, ele funciona aqui como o auxiliar, tá, Jortanos? E o been, ele é o verbo to be, aquele lá ser ou estar, porém aqui ele se encontra no passado particípio. Ele se encontra aqui no passado particípio. Então, qual é, né, teacher, esse tempo verbal aqui utilizado aqui nessa question? A alternativa é past perfect tense, tá? Nós vimos aqui que a frase ali, ó, enquanto a alfabetização visual, né, sempre tem sido importante, tem sido sempre importante. Então, não estamos falando, Jortanos, aqui, pelo que eu li aqui para vocês, pela estrutura aí da frase, né, não estou me referindo a algo que aconteceu no passado. Então, aqui nós temos o passado perfeito, tempo passado perfeito, tá? Se não tivesse essa palavrinha past aqui, seria ótimo aí, né, teacher? Ótimo. Porém, por conta dela, a alternativa já fica totalmente errada. Yes, question, ou alternative D, tá, Jortanos? Alternativa D. Simple past tense. Também não, tá, Jortanos? Então, não se trata aí de uma frase, de uma sentença no passado simples, viu?
E a alternativa letra C, temos passive voice. Teacher, mas que trem é esse? Que troço é esse aí de passive voice? Isso aqui é a voz passiva, tá, LJanos? Então, não é o nosso caso aqui, porque estamos procurando aqui o tempo verbal, tá? E não a questão aí de voz ativa ou voz passiva. Então, aqui está desclassificado. Letter A. Letra A. Simple present tense. De jeito nenhum, tá, LJanos? O presente simples não. Até porque nós temos o auxiliar que ele mudou. Ele não é mais o do e o does da questão anterior. Aqui, o auxiliar já é o verbo has. E para quem não sabe aqui, o has, ele possui duas formas em inglês, que é o have e o has. Meu Deus, teacher, quando é que eu vou usar um e quando que eu vou usar o outro, tá? Aqui, nós utilizamos o has porque se trata aqui de terceira pessoa do singular. Então, no caso, o sujeito da gente aqui, tá, LJanos? O nosso sujeito da oração aqui, da sentença, é aí a alfabetização visual, tá? Que é aqui o nosso sujeito. Então, se a gente for substituir por um pronome, seria o pronome it. Então, essa frase aqui, ela não se encontra no simple present. Por quê? Porque aqui o auxiliar já mudou, que é has. Ou seja, teacher, achamos aí o gabarito nosso, da letra B. Essa estrutura aqui, LJanos, se encontra no present perfect tense, tá? Que é o presente perfeito. Nossa, teacher. Por quê? Porque o present perfect, ele é formado pelo auxiliar have ou has. Teacher do céu, mas esse negócio aí complica demais, tá? O que mais que nós temos aqui, LJanos? Aí na estrutura do present perfect. Além do auxiliar, o meu verbo, ele vai se encontrar aí, tá? No passado particípio, que é o caso aqui do been, viu? Então, é o tempo verbal aqui da oração analisada aqui, da sentença analisada aqui nesse tipo de questão. E aqui, LJanos, vocês aí precisam realmente analisar, principalmente questão de tempo verbal, tá? Teacher do céu. Então, tempo verbal, temos que analisar o auxiliar, tá? Qual que é o auxiliar daquele tempo verbal? Por quê? Porque, LJanos, sempre temos aí, em cada tempo verbal, nós temos um auxiliar para cada tempo verbal. Por exemplo, lá no Simple Present, ou é o do ou é o does. Lá no Simple Past, eu tenho did, tá? E aqui no presente perfeito, nós teremos aí o have or has. Ok, teacher, let's continue. Vamos continuando aqui, tá, LJanos? E aí, ó, para você que não curtiu ainda, curte aí, tá? Deixa o seu like, nos siga aí no YouTube aí do LJ Aulas Online, nos siga lá no Instagram também, viu? Conto aí com o apoio de vocês. And let's go! Vamos lá, continuando aqui, ó. Na questão de número 4, the sentence, scientists have sent a telescope. Aqui, LJanos, temos aí uma questão de forma, tá? Negative forming, forma negativa. Então, a frase, a sentença aí, scientists have sent a telescope. Yes? Então, a sentença aqui, os cientistas, né, têm testado aí um telescópio na forma negativa. Ok, teacher, engraçado você falando aí dessa frase, tá? Antes de passar para a alternativa aqui, LJanos, engraçado falar dessa frase aqui. Olha, essa frase, ela é uma frase que se encontra aqui em qual tempo verbal, ó? Present perfect. Por que eu sei disso, né, teacher Luana? Eu sei disso porque eu tenho aqui o have, o auxiliar, mais o passado particípio, LJanos, que é o passado particípio sent. A verdade, essa palavra sent geralmente seria o quê? Enviado. Yes? Então, os cientistas enviaram lá um telescópio, né? Mandaram um telescópio lá. Ok? Teremos que ver qual que é a negative form dessa sentence. Qual que é a forma negativa aqui dessa sentença. Let's go, teacher. Letra A. Scientist doesn't have sent a telescope. LJanos, vamos observar aqui essa alternativa. Beleza. A frase, ela é a mesma, tá? Ela só vai mudar aí em questão da estrutura com o not. Para quem não sabe, a palavra que utilizamos em inglês para negar é esse bichinho aqui, ó, not, tá? Beleza, teacher. Já que é o not,
Vamos analisar aqui. Scientist doesn't have sent a telescope. Olha o auxiliar aqui do simple present. E aí, teacher, será que cabe esse auxiliar aqui do presente simples? No way, não cabe, tá, legendários? Por quê? Porque aqui o tempo já é o presente perfeito, já não é mais o simple present. Então, nesse caso, nós temos aqui a estrutura have sent, que é a mesma estrutura lá de cima. Então, aqui não achamos aí a sentença na forma negativa, de jeito nenhum. Então, essa aqui está desclassificada. Letter B. Scientists didn't send a telescope. Nossa, LJ. Olha, aqui está errado porque o auxiliar, aqui nesse caso aqui é o didn't, yes. E o didn't, ele é auxiliar lá do simple past. E a frase, ela se encontra no present perfect. Então, nessa letra B aqui, a minha sentença é quase a mesma, né, teacher? Quase a mesma, porém um auxiliar que é o did, é o auxiliar do simple past. Então, aí, não se trata da forma negativa nesse tempo verbal que nós estamos procurando aqui. E sem falar, LJanos, que nós temos aqui o sent. Mesmo se tivesse essa frase aqui, essa sentença no passado simples, esse sent aqui não caberia, tá? Aqui seria o send, normal, o verbo na minha forma base, viu? Alternativa de letra C. Scientists sent not a telescope. Não, né, LJanos? Aqui de jeito nenhum. Mas e aí, teacher? Por que que não? Porque aqui não temos o auxiliar, tá? Olha o auxiliar have aqui. O auxiliar have, ele precisa estar dentro da minha sentença, viu, LJanos? Então, o have, ele não vai desaparecer. Nem mesmo na minha forma interrogativa ou na minha forma negativa, ele não vai desaparecer. Ele tem que estar lá. Porém, nós temos aí que adicionar um negocinho interessante. Olha aqui. Gabarito, letra D. Scientists haven't sent a telescope. Teacher do céu, mas e esse apóstrofo aqui, ó? O que esse negócio tá fazendo aqui? Pois é, aqui é a forma abreviada de have mais o not. E esse negócio abreviado aqui fica como, ó? Haven't. Estão vendo aí, LJ? Então, e aqui, teacher? Se eu quisesse simplesmente colocar aí, ó. Scientists have not sent a telescope. Poderia sem problema nenhum, tá? Porém, geralmente essa forma abreviada, ela é uma forma mais utilizada, tá, LJanos? Então, nosso gabarito aí é a letra D, viu? É uma questão que cai também bastante, porque eles pedem para vocês ou colocarem na forma interrogativa ou colocarem na forma negativa. E aí precisa fazer, tá? Essa análise aí, ok? Beleza, teacher. Nós estamos aqui, né, prestando aí bastante atenção aqui nas questões aí dos tempos verbais, que são bem interessantes mesmo. E aí nós vamos aqui, tá, LJanos? Let's go, teacher. Vamos para a nossa última question aqui de hoje. Question 5, questão número 5. Consider, olha a palavra consider aqui de novo, ó. Considerar. Essa palavra também é uma palavra bem popular, tá? Eles juntamos popular, bem popular, aí nas questões de língua inglesa, viu? E é uma palavra que eu adoro muito. Consider the sentence below. Considere a sentença abaixo. Nossa, teacher, vamos ver aqui, né? Mais uma questão aqui de tempo verbal, tá? De verb tense, que é a palavra expressão em inglês. Sentence, todo mundo já conhece, sentença. E essas aspas aqui, teacher, que não pode faltar. Our classes begin at 9. Nossa, adoro esse conteúdo de horas, tá? Vocês não fazem ideia de como que é bom falar sobre horas em inglês aí. É muito, muito, muito bom mesmo, muito chique. Então, our classes begin at 9. Então, as nossas aulas, elas começam às 9 horas, tá? É a tradução aqui da sentença nossa aqui. Estamos procurando aqui o tempo verbal. Olha aqui, lembra que eu falei, LJanos, sobre a expressão tempo verbal? Olha aqui, ó, verb tense, tá? The verb tense. Vamos analisar então, ó. O sujeito da oração aqui é classes, aulas. E o meu verb teacher, esse aqui é o verb, ó.
Verb begin. Alguém se familiarizou com eles aí, Jortanos? Com esse verbo aqui? Lembra lá que tem uma questão atrás com esse verbo aqui, que é o verbo começar, beleza, né, teacher? Então, o sujeito aí é classes, né? Aulas. E aí pode ser aulas de alguma coisa. Nossas aulas, elas começam às 9 horas aí. Beleza. Ok. Então, teacher, analisando essa frase aí, é uma frase que ela se encontra no presente, tá? Por quê? É algo que acontece no momento presente. Vamos analisar aqui as nossas alternatives. Ó, tem umas que só da gente olhar já é um absurdo, tá, Jortanos? Olha, a letra A aqui, o primeiro tempo verbal aqui totalmente desclassificado é o future, é o futuro. Se nós estamos falando do presente, claro que o tempo verbal aqui não pode ser o futuro. Alternative B, que é o nosso gabarito aqui, tá? Depois eu vou falar por que não poderia ser as outras aí. Present, que é o gabarito, tá? Aqui o tempo verbal é o present, é o presente mesmo, viu? Por que, teacher? Porque eu tenho que olhar aqui, Jortanos, o verbo. Como que o verbo ele tá aqui dentro da minha frase? Aqui ele se encontra no presente, é o verbo começar, ó. Começar. Então, nessa questão aqui, o primordial é analisar o verbo. Eu tenho que olhar o verbo. Tenho que ver qual que é o tempo verbal aqui desse verb, né, teacher? Desse verbo aí. Ok, letra C. Olha o absurdo. Past. Passado, de jeito nenhum, tá? Por quê? A nossa frase, ela não diz que as nossas aulas, elas começavam às 9 horas, ok, Jortanos? E aqui na letra D eu tenho present perfect, tá? Que é o presente perfeito. Beleza, só se tivesse aqui a estrutura que nós vimos agora há pouco, que é a estrutura do have or has, do have ou has, tá? Só se fosse aí uma das duas, viu, Jortanos? Como não tem condição nenhuma. Então, é uma frase, é uma sentença aqui que se encontra no simple present, ok? So, teacher, that's it for today. Então, hoje aí, tá, Jortanos? Nós estamos começando aí com Missão 100 Dias, viu? Teremos aí, claro, para vocês, né, outras aulas aí. Vocês vão tirando as dúvidas aí aos poucos. E aí, espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Das explicações aqui, das questões aí. Espero que tenha ajudado vocês bastante aí no momento lá de estudar para arrebentar lá, para ter a aprovação total aí nesse concurso muito importante, tão esperado aí por todo mundo, tá, Jortanos? Então, that's it for today, por hoje só, tá? Thank you very much, muito obrigada. See you, Jortanos, Jortanas, bye bye, até mais.